Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e hoje nós vamos falar sobre como desenvolver a mentalidade empreendedora. Você precisa entender como o empreendedor pensa, porque isso vai te ajudar a crescer, a ter o seu negócio e conseguir fazê-lo dar certo. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, não custa nada e você ajuda esse canal a encontrar mais pessoas que possam se interessar pelo conteúdo que eu produzo aqui para vocês. E se você puder, também não custa nada, se inscreva, clique no botão de inscrição e ative as notificações no sininho para que você sempre seja avisado, avisada quando subir um vídeo novo. Dito isso, depois da vinheta, nós vamos começar como sempre. Vamos que vamos, solta lá! Aqui nesse canal e em toda parte da internet, muito se fala sobre o mindset empreendedor. A mentalidade empreendedora é algo maravilhoso que você precisa ter para conseguir empreender com sucesso, porque blá 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 blá. Legal, mas como ter a mentalidade empreendedora? O que é a mentalidade empreendedora? O que é o mindset empreendedor? A mentalidade empreendedora é a forma como os empreendedores pensam, a linha de raciocínio que eles têm para fazer as coisas acontecerem. Eu já expliquei aqui em outro vídeo. Imagine um escultor. Um escultor, você vê ele trabalhando no mármore, fazendo uma estátua, e você olha ele fazendo a estátua e fala, putz, que difícil que é, porque ele tem ali uma pedra bruta, certo, de mármore, e ele está com a talhadeira e com o martelo batendo e tirando ali para formar a escultura, e ele leva às vezes meses, às vezes anos para finalizar aquele projeto. Que cara foda, ele é realmente um artista muito nato, porque ele tem aquele dom maravilhoso, é um dom divino aquilo que ele tem. Mas na verdade, na mente dele, do próprio artista, do próprio artesão, do próprio escultor que está ali batendo com a talhadeira e com o martelo no mármore, ele pensa de outra forma. E essa forma é nada mais, nada menos do que eu vou só remover o que não é a estátua. O que não for a estátua eu vou tirar e o que vai ficar vai ser a estátua maravilhosa que eu estou idealizando aqui na minha mente. Então quer dizer que ele já vê aquilo esculpido na pedra bruta como se já fosse o resultado final que ele espera. E ele só vai remover aquilo que não é o resultado final que ele espera. Então, a mentalidade empreendedora está em enxergar as coisas de uma forma diferente, por um outro ângulo, diferente da maioria das pessoas. Enquanto todo mundo só vê uma pedra, o empreendedor vê uma estátua pronta de mármore. E ele só vai remover aquilo que não é a estátua. Entendeu? É mais ou menos por aí. Você precisa desenvolver as habilidades do pensamento empreendedor, certo? E o que são essas habilidades? O comportamento. Você precisa ter pulso, você precisa saber se comunicar, você precisa saber falar, você precisa entender até termos técnicos de administração e do mundo business para você falar com outras pessoas, muito principalmente se o negócio que você quer ter é voltado para vender para outras empresas, que seria ali o B2B, né? Business to business, empresas que vendem para empresas. Então você precisa ter aí uma noção, uma apuração da forma como você se comunica. Você precisa também ter a mente focada, blindada contra coisas negativas, contra pessoas que falam para você que você não vai dar certo, contra pessoas que querem te sabotar. Você precisa ter uma lapidação mental para entender as pessoas melhor, porque você vai ter que gerenciar equipes, você vai ter que lidar com clientes o tempo todo e você precisa saber lidar com pessoas. Então, você vai ter que ter uma mentalidade forte para saber compreender as pessoas, para saber liderar as pessoas. E você só vai conseguir adquirir isso se você investir em você, no seu conhecimento. Fazendo cursos, assistindo os vídeos como esses que eu produzo aqui no canal, lendo livros, ouvindo podcasts, alimentando o seu cérebro com conteúdo relacionado, voltado para empreendedorismo. Você precisa entender como os grandes empreendedores pensam. Então, quando você pega para ver uma biografia do empreendedor de sucesso, você vê o comportamento dele, como que ele age, como que ele pensa. Quando falaram para ele que ele não ia conseguir, como ele agiu? Certamente ele não cedeu, ele persistiu. Essa vontade de querer transformar as coisas, de criar coisas novas, é tão forte que nada abala. O empreendedor, ele tem consigo isso em seu coração.
Ele consegue segurar as rédeas da coisa, ainda que o mundo esteja ruindo à sua volta. Então pode entrar o governo que for, pode vir até o pai, a mãe, o parente mais próximo, a esposa, o marido, falar que não vai dar certo e etc. O empreendedor nato, o empreendedor que tem a vontade de empreender mesmo, ele sabe administrar isso. Ele entende isso como vozes que ecoam para atrapalhar o raciocínio. E ele sabe seguir o instinto dele muito bem. Ele não deixa que o olho que ele está no prêmio seja desvirtuado por outras ideias de outras pessoas. Então outras pessoas não conseguem mais plantar ideias na sua mente. Ou melhor, não conseguem desplantar ideias da sua mente. Então ele tem uma noção, ele sabe que ele precisa fazer aquilo, apesar das pessoas estarem falando para ele que não, apesar do mundo inteiro estar conspirando, ele entende que quem estão errados são as pessoas e não ele. E ele sabe que ele precisa fazer aquilo que é inevitável. Ele já colocou na cabeça dele que é inevitável, que não há outra forma, precisa ser feito. Então, esse tipo de blindagem mental, esse tipo de linha de raciocínio otimizadora, que também quer resolver os problemas no foco da dor, onde estão ocorrendo. Então, por exemplo, eu estou com um problema, não estou conseguindo fazer vendas. Onde está o meu problema? Vou identificar o meu problema. O problema não está em eu não conseguir fazer vendas, está em por que eu não estou conseguindo fazer vendas. Então o empreendedor, ele consegue entender as coisas, como eu já falei, de uma forma mais ampla, de uma forma diferente. Ele vai buscar no foco da dor, para resolver o problema no foco. E aí ele descobre que ele não está conseguindo vender, porque ele não está aplicando um modelo de abordagem do cliente da forma correta. Aí ele vai voltar 2 passos para trás, vai estudar sobre isso para aprimorar o conhecimento dele, e daí ele vai voltar em campo, testar e lapidar e etc. Então o empreendedor, ele tem isso, tudo isso faz parte do mindset. Ele não precisa ser mandado para fazer, porque o empreendedor, ele é o dono do negócio dele. E ele não tem alguém para falar para ele, cara, você tem que fazer isso agora, você tem que fazer isso aqui. Ele tem que ser o próprio patrão. Ele tem que ter a mente do próprio chefe dele para ele poder empreender as ideias, fazer as coisas dar certo, as coisas funcionarem. Então, por causa disso, ele está sempre muito antenado, muito curioso sobre as coisas. E essa é outra coisa muito importante da mentalidade do empreendedor. O empreendedor é curioso, ele tem vontade de entender como funcionam as coisas, ele tem curiosidade. Então ele está vendo uma coisa acontecer, ele quer entender como ela funciona. Ele não sabe como fazer, ele tem a curiosidade de buscar entender como funciona. Ele não tem medo de se esforçar, de descobrir as coisas novas, de sair da zona de conforto, de enfrentar e fazer o que é preciso ser feito. Tudo isso faz parte da mentalidade empreendedora, do modelo mental empreendedor, de uma pessoa que empreende. Então você precisa desenvolver isso. E você só vai conseguir desenvolver isso se você ler e consumir conteúdo relacionado a isso. Só assim para você começar a ter as suas fichas sendo caídas cada vez mais. Você vai falar, putz, entendi. Então quer dizer que eu não devo ouvir as vozes das pessoas que ficam ecoando e reclamando como hienas ao meu redor. Isso é coisa de gente fracassada, inclusive. Pessoas que ficam reclamando, pessoas que ficam chiando, pessoas que ficam querendo me sabotar, falando que eu não vou dar certo, que eu devia largar a mão disso. Entendeu? Isso é o comportamento de gente fracassada. Eu tenho que repelir isso. Entendi. Aí você começa a se blindar. E aí quando uma hiena vem reclamar, quando uma pessoa chata vem falar para você que você está errado, quando um fracassado vem falar para você que é melhor você desistir, você nem liga. Você entra aqui e sai aqui. Porque você já entendeu que ele não é o cara que você tem que seguir. Você tem que seguir o que os grandes caras fazem. E grandes caras não reclamam e não ficam vendo a vida alheia, ainda que sejam próximos. Não ficam querendo sabotar os sonhos alheios. Pelo contrário, eles incentivam. Entendeu? Por quê? Mesmo que haja queda, mesmo que haja um problema, mesmo que as pedras inevitáveis que vão acontecer apareçam no seu caminho e que você tropece nelas, o empreendedor entende que ele vai aprender com esses erros, com essas pedras do caminho, com essas quedas do caminho. Ele vai entender como a coisa funciona, ele vai usar isso maquiavelicamente para aprender mais ainda do que se ele tivesse só ido aprender propositalmente uma coisa.
Ele vai aprender então com os erros dele. Isso faz parte da mentalidade empreendedora. Então, assista esse vídeo aqui quantas vezes forem necessárias para você colocar na sua cabeça o que é preciso para você ter a mentalidade empreendedora. Assista os outros vídeos desse canal, consuma conteúdo sobre mindset empreendedor, seja em livros, podcasts, fazendo cursos, participando de mentorias, comprando close friends no Instagram de influencers que falam sobre empreendedorismo, acompanhando influencers, empreendedores de sucesso, olhando sempre para pessoas de sucesso, sabendo tê-las como mentores, ter pessoas de sucesso como mentores e não fracassados. E assim você vai conseguir ter sucesso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau!